Fala galera, aqui quem vos fala é Denilton Júnior, sejam bem-vindos ao Futeboleiros Podcast, hoje com a presença de dois ilustres convidados, amigos também pessoais aí por muito tempo, Davi e João. Vou explicar depois quem são Davi e João para vocês aí. Antes disso, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal tá bombando lá, muitos cortes, muita polêmica também na semana passada aí, mas essa semana vai ser mais tranquilo. Vamos falar de título do Tanabi, vamos falar também dos jogos do Mirassol. Agradecer a todos. Se inscrevam no canal, se inscrevam no Instagram lá, curtam, compartilhem. Agradecer a Leitecast RP. Estamos aqui no estúdio dele, tá? Leitecast RP sempre ajudando a gente. Se inscreva no canal lá no YouTube, se inscreva no Instagram, curta, compartilha. Polpa da Família, presente com a gente. Ó, já tô tomando suco aqui, já tá tudo certinho. Polpa da Família. Inaê, muito obrigado, sempre ajudando a gente aí. Te agradeço mesmo. Então hoje, os dois convidados, Davi Zaqueu e João Resutti. Davi Zaqueu, se apresenta aí pra galera, o treinador campeão do Tanabi profissional. Denilton, prazer falar com você aí, a galera do Futeboleiros, né? Davi Zaqueu é natural de Tanabi, treinador do profissional ali do Tanabi SAF. Falar um pouquinho de futebol e um pouquinho da nossa história aí. João Resutti é amigo pessoal também, fez a licença B comigo lá na CBF e hoje treinador de Sub-15 do Mirassol. Conta um pouquinho aí, João, pra gente. Denilton, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês aqui, pessoal do Futeboleiros. Sou João Vitor Resutti, sou daqui de São José do Rio Preto, né? E como o professor Davi falou, acho que é legal para nós poder estar falando sobre futebol aqui do nosso interior, que vem crescendo bastante, né? A gente tá tentando hoje o quarto episódio, viu, galera? Quarto episódio aí dessa loucura de abrir um podcast. A gente tá tentando trazer amigos pessoais primeiro, para depois a gente ir mais para frente um pouquinho. E é bom sempre falar de futebol. A gente brinca aqui que a resenha nunca acaba, porque aí dá para falar sempre sobre alguma situação nova que acontece. E essa semana aqui, ó, dá para pegar aí o Leitecast RP, vou até colocar aqui pertinho da câmera aqui, ó. O homem foi melhor treinador do Paulistas da Bezinha, cara. Fala um pouquinho desse troféu aí, ô, Davi. O que significou isso pra você lá, receber lá em São Paulo? Cara, a gente tá muito feliz, né? É uma conquista individual que conseguimos aí, mas junto com ela também veio o título e o acesso, então foi muito importante, né? E principalmente para nossa região, né, Denilton? A gente entende que a nossa região aqui de São José do Rio Preto ela é muito forte no futebol. Nós temos aí gestões aí importantes e como o Mirassol, como o Novo Horizontino, o próprio Clube Atlético Votuporanguense vem fazendo aí um bom trabalho, e agora o Tanabi. Tanabi iniciando aí sua caminhada aí na A4 em 2026. A gente procura fazer um bom trabalho e permanecer na divisão, né? Mas, cara, tô muito feliz, né? Vou contar um pouquinho da minha história aí. E um prêmio individual desse daí significa muito para mim. Eu vou começar até por você. E eu acho que quem não ouviu tua história essa semana não tem rede social. Porque, graças a Deus, passou em tudo que é lugar, de jardineiro, de roupeiro, ao treinador campeão pelo Tanabi. Eu falei até que eu não ia tocar nesse assunto, porque acho que foi muita gente perguntando, mas, cara, conta um pouquinho disso aí, desde torcedor mirim do clube, aí jardineiro do clube, e hoje, gente, ele é meu chefe também, viu? Ele é coordenador lá do Tanabi, eu tô na parte de baixo da base, é meu chefe também. Mas conta essa história um pouquinho pra nós aí. É verdade, essa história eu acho que eu já contei milhões de vezes aí, viu, Denilton? Mas é uma história que me enche de muito orgulho, né? Me deixa orgulhoso porque o pessoal que acompanhou um pouquinho aí a trajetória do Davi Zaqueu viu que eu iniciei no clube fazendo toda a parte de manutenção de gramado, lavanderia, rouparia, fui massagista também ali nos anos 2019, 2020. E depois, né, com os processos que o clube foi conseguindo jogar as competições da Federação Paulista. É, Passei para auxiliar e depois em 2024, 2025 aí, treinador e consegui essa campanha do título de acesso aí. Hoje, e o João tá aqui, ele tem uma história parecida um pouco, eu lembro que lá na licença você até contou uma história que você foi pedir para ser analista ali, porque queria conhecer, sabia do trabalho como fazia e parece que o clube não tinha. Conta como começou isso aí, ô João, sendo analista primeiro de desempenho. Eu comecei a estudar na faculdade em 2016, fui fazer ciência do esporte na Unicamp lá, porque eu tinha o sonho de trabalhar realmente com futebol, né? E para começar, eu não sabia muito bem uma área que eu queria, se eu queria preparação física, análise de desempenho. Eu sei que eu queria chegar como treinador um dia, mas sabia que para chegar lá mesmo não ter sido atleta, teria que passar por outras áreas. E aí, pesquisando os clubes aqui da região, na época, descobri que o Rio Preto Esporte Clube aqui
da nossa cidade, estava sem analista de desempenho no Paulista da Série A2. E resolvi, através de alguns contatos que eu conhecia o pessoal lá de dentro, pedir uma oportunidade para assistir os treinos, né? E aí, conforme foi passando o tempo, fui escrevendo, anotando treino, anotando amistosos, fazendo algum tipo de relatório para mim mesmo. Um dia, o preparador físico lá me chamou para apresentar para ele o que eu estava escrevendo, ele queria ver o que eu tinha visto no último amistoso. E eles fizeram um convite para mim para poder começar a filmar os treinos, filmar os jogos. E aí, com o passar do tempo, fui ganhando mais liberdade, fui fazendo alguns jogos com eles já em situação de Campeonato Paulista. E aí pude ingressar, assim, praticamente como analista de desempenho, meio que de paraquedas, assim, mas foi uma coisa que me ajudou muito a chegar onde eu tô, cara. A gente estava conversando até aqui antes de entrar no ar aí sobre a questão do amador aí, que o amador hoje tem gente aí ganhando muito dinheiro no amador porque tem história para trás. Ah, jogou como profissional. E vocês dois têm a mesma situação de não ter jogado profissionalmente, mas hoje treinadores de sucesso na base, hoje treinador de sub-15 e treinador também profissional hoje como campeão do Tanabi. Você acha, João, que essa dificuldade ela existe para quem não jogou profissionalmente ingressar nesse mercado? Eu acho que antigamente era pior, cara. Eu acho que antigamente era pior. Acho que hoje o futebol é muito mais acessível para quem não... Realmente para quem não é jogador, quem não foi jogador, né? Acho que hoje é mais acessível. Você tem curso da CBF que já tem liberdade para você fazer apenas com quem era da faculdade, né? Licença C como de treinador. Mas ainda existe, com certeza existe preconceito, com certeza. Já ouvi de jogador assim que eu dando treino, falei, pô, você nunca deu um chutinho, você não vai me falar besteira, mas entra no ouvido e sai no outro. Acho que quem quiser absorver, com certeza a gente tem alguma coisa para entregar. Eu tenho certeza que a gente estuda demais, né, meu? Então, acho que com estudo a gente consegue chegar num nível alto, assim como ex-atleta, né? É lógico que o ex-atleta tem o privilégio de ter vivido, ter o vestiário, ter a cancha, que com certeza é um privilégio, mas se ele não souber usar também, acho que não traz nada para ele, né? Eu até coloco aqui junto ao Davi, porque eu estive com o Davi na Copa São Paulo, né? Eu lembro que eu tinha o pensamento de, pô, eu vivi isso aí, eu sei fazer porque eu vivi. Então é aquela preguiça de, não vou precisar assistir, tentar acompanhar treino ou fazer, porque, cara, isso aí eu já fazia. Só que aí eu olhava, fiz a Copa São Paulo e vi, porra, eu não sei nada, moço. O que eu vivi, tipo assim, não é nada do que tem que fazer pelos bastidores. E aí, vendo o Davi fazendo essa Copa São Paulo pela organização, como foi feito daquele ano, e aí eu pergunto pra você, Davi, eu sei que você se especializou muito, e eu acho que pelo menos 2 vezes mais ou 3 vezes mais você tentou estudar mais do que quem joga, por exemplo. Danilton, nós precisamos estar mostrando a todo momento, né? Igual o João falou, poxa, nós somos treinadores que vêm da área acadêmica, né, cara? Então, nós precisamos estar mostrando, precisamos ter um tipo de convencimento desses atletas, porque a gente não viveu aquilo que eles estão vivendo dentro do campo. Então, foi muito importante os cursos da CBF Academy, né? Nós conseguimos ali nos formar dentro de um processo que é elitizado. Hoje, um curso da CBF Academy é difícil quem consiga fazer ele. Então, valeu muito a pena. Mas, ao entorno, nós sempre precisamos, né, João? Ter alguém que viveu o futebol, né, de maneira profissional, chegou ali jogar até num alto nível, porque em determinado momento a gente precisa de um tato com o atleta, né? E nada mais, né? Inclusive, você fez parte dessa campanha nossa lá em 2024, nada mais de quem viveu realmente no campo ali para estar próximo e nos ajudar. Até um recado para todos aí, principalmente porque a maioria dos nossos inscritos aqui no canal são meninos que assistem, querem saber. E a gente sempre fala sobre estudar em primeiro lugar do que depois jogar futebol, porque a porcentagem é mínima de quem vira jogador. E eu vejo alguns, não, se eu não for jogador, eu vou virar treinador, vou virar preparador físico. Hoje, por exemplo, você fazer uma licença C da CBF, se você não tiver o ensino médio completo, você não faz. Então, primeiro, vamos estudar, vamos fazer, porque aí, por exemplo, nós estamos com 2 figuras aqui que não foram da bola, literalmente na situação profissional, mas hoje, cara, cases, vamos dizer assim, de sucesso aí nos dois lugares. E, João, você também nessa parte de analista, teve alguma situação de desafio que você viu, putz, eu vou sair de analista para treinador. O que você acha que foi o maior desafio dessa mudança? Foi essa questão de conversa com o atleta? Como que foi? Assim, eu tive uma oportunidade de ser treinador pela primeira vez lá no Monte Azul, né, no Sub-20, e foi num contexto que para mim era muito confortável na época. Eu já tinha 2 anos de casa, tinha uma boa relação com diretoria, com o presidente, e eles me deram confiança demais para fazer.
Então eram atletas novos, foi um elenco formado do zero, escolhido por mim, pelas pessoas que estavam ali com a gente na época. Então eu consegui trabalhar num primeiro contexto como treinador numa zona bem mais confortável do que para a maioria, talvez. Isso me ajudou a desenvolver, mas ao mesmo tempo me segurou em algumas questões. A hora que eu tive que assumir outro lugar, um lugar diferente, que não tinha o conforto, que eu tinha que me adaptar de uma forma diferente. Mas o maior desafio, acho que para mim, de ter saído da análise para treinador, realmente é a gestão de campo, a gestão das pessoas. Porque hoje o analista, ele é um auxiliar, né? Ele ajuda no treino, ele tá lá dentro, ele participa. Mas é muito diferente você ser o cara que tá ajudando e você ser o cara que dá o comando, né? Que dá a ordem. Então, acho que esse foi a principal dificuldade no começo, assim. E hoje você consegue conciliar, por exemplo, hoje treinador da equipe sub-15, terceira fase, né? Enfrenta agora o Barretos, o Votuporanguense. Votuporanguense agora amanhã. Tem essa situação de ainda conciliar, você faz análise ainda hoje da sua equipe ou das equipes adversárias ou não? Deixa para alguma equipe do Mirassol mesmo? Hoje lá no Mirassol a gente conta com o Gabriel, que é o analista da base, né? Ele toma conta de todas as categorias e auxilia na análise do profissional também. Então, assim, acaba que as categorias menores ficam em segundo plano, né? Não dá tempo. O sub-20 tem adversário, o sub-17 tem adversário, o profissional tem adversário. O Gabriel faz a análise dos goleiros no profissional, dos goleiros adversários. E então acaba meio que sobrecarregando ele e a gente, eu por ter tido experiência como analista, acabo tentando ajudá-lo, fazendo o sub-15, estudando adversários, sim, passando para os nossos atletas, nem sempre os adversários, claro, no Mirassol a gente tem um protocolo disso, né? Lá tem padrões, né? O sub-20 tem sempre acesso ao adversário, o 17 a partir de agora da terceira fase, e o sub-15 é mais introdutório, né? De vez em quando a gente vai lá, mostra o adversário, a gente acredita mais que o atleta tenha que acreditar na palavra do treinador, sim, e também ao mesmo tempo ter autonomia dentro do jogo, né? Entender o que o jogo vai pedir, não só ficar dando de mão beijada. Sim. Mas sim, lá no Mirassol, por a gente trabalhar em poucas pessoas, a gente acaba se ajudando, né? No passado fiz a Série B, ajudei na Série B como analista também, mas fazia só jogo, às vezes filmava, às vezes ajudava o analista principal, o Nicolas, lá. Fizemos o Brasileiro de Aspirantes, fiz como analista também, então tá no sangue, né? Acho que não vai ter como sair, não vai ter como. E Davi, o João falou sobre uma situação de vivenciar isso, de conversar com o atleta e tudo mais. E, cara, foi difícil ou foi tranquilo? Uma situação que a gente sabe que o roupeiro, o cara que tá ali todo dia, você que é da cidade, vira amigo dos jogadores, vira amigo dos atletas. E como que foi essa transição de amigo dos atletas para agora comandante deles? Porque ali temos muitos atletas ali que foram embora, voltaram. Como que foi essa transição aí? Denilton, eu não senti dificuldade em conseguir o respeito, né, e ter o comando desse tipo de atleta. Por quê? Como você falou, eu já tendo esse relacionamento com esse atleta, né, que me ajudou aí na campanha do acesso e do título. Tem atletas ali que jogou o sub-17 conosco, então sempre foi uma relação de muito respeito, né, de muito, muito carinho entre a gente, então eu não vi dificuldade nisso não. É lógico que, aquilo que eu falei pro João, a gente precisa estar sempre mostrando, a gente precisa estar sempre passando confiança nas informações, né? Então, graças a Deus, fui muito feliz aí nessa transição. Uma coisa que você sempre bateu na tecla, eu lembro desde quando a gente começou ali, a trajetória, você sempre bateu nessa tecla de o atleta ele tem que ter um lastro. Ele tem que estar no clube com um lastro do 17 pro 20 profissional e até antes disso. E aí, muita gente, eu lembro que na época falava, isso não existe. Você trazer 20 jogadores bons, eles conseguem fazer. E hoje eu acho que mostra isso. Hoje o lastro ali tinha quantos atletas hoje nessa equipe aí? Denilton, os processos, né? O João falou muito de processo lá dentro do Mirassol. O Mirassol é uma referência de gestão e modelo pra gente, né? Lá em Tanabi. Então, a gente precisa acreditar muito nesses processos. Então, se você pegar hoje aí, entre jogador que jogou o Sub-17 e essa última copinha em 2025, a gente estava com 10 atletas no elenco. Entendeu? Então, nós precisamos cada vez mais acreditar nesse tipo de processo. Hoje nós conseguimos fazer lá, né, os crias do TEC, porque a ideia é colocar um modelo de jogo desde a categoria de base. É lógico que esse atleta na base ele vai ter autonomia para ele desenvolver o futebol dele, mas dentro daquilo que a gente pensa como futebol, até para usar ali na categoria profissional. Hoje, até falando da criança do TEC, nós tivemos um sub-11 ano passado, batendo oitava de final, e são praticamente 80% do time mantendo aí, provavelmente classificando por umas oitavas de final novamente aí do Tanabi. E dentro desses atletas, você vê agora, tem uma situação que chega, opa, foi campeão agora.
já deu o limite dele no clube? Ele já chegou até o objetivo dele? Ou ainda você acha que agora indo pro A4, que é uma primeira divisão, não, a quarta divisão da primeira, o que você pensa sobre esse atleta? Ele já encerrou o processo dele ou ainda tem alguns que têm esse processo continuado? Não, nós acreditamos muito que a formação do atleta ele vai até 23 anos, né? Então, de alguma maneira, esse atleta ele precisa ser formado ali até 23 anos. Então, nós temos atletas de 21 anos ainda que participou dessa campanha, que ele tem mais 2 anos para ficar dentro do clube, né? É lógico que com a campanha dessa desperta algum interesse por algum tipo de atleta, né? Atleta que vai fazer uma outra competição por algum clube, e é natural que eles acabam deixando o clube. Mas a ideia é permanecer com o máximo possível, né? Desses atletas que fizeram essa campanha do acesso do título, para a gente jogar aí o campeonato da A4 em 2026. Eu conversando, tá, João, até com o Davi, antes de a gente entrar no ar aí, é claro que o Mirassol ele é um case de sucesso que não tem o que falar, mas só que muita gente às vezes esquece, porque o Tanabi, é um clube pequeno que agora que subiu, cara, nós tivemos aí pela conta nossa mais de 15 jogadores negociados entre ano passado e esse, para vários clubes do Brasil que tem aí porcentagem pro Tanabi, porcentagem pro atleta, tem gente já indo para fora, como o caso do Heriberto também, que foi pra Grécia, foi pro Palmeiras primeiro, então eu acredito que é mais uma força do interior, né? E aí falando sobre isso, João, você trabalhou no comercial também, né, de Sim. Ribeirão. É também do interior, mas só que aí é uma outra próxima ali de São Paulo. Há uma diferença? Você vê uma diferença em questão de jogos, em questão de situação dos meninos também, como é a base? A dificuldade lá é maior, aqui é maior? Então, minha experiência lá no comercial começou no profissional um pouquinho, né? Então eu cheguei meio que peguei o 20 a carruagem já tava andando. Sim. Mas a diferença que eu senti muito foi a questão da torcida, cara. A torcida lá em Ribeirão, assim, a torcida é bem fervorosa, realmente é um clube considerado grande com camiseta, assim, no comercial, tem uma história bonita. Então a cobrança lá na base é igual no profissional, é igual. Pra jogador, tem torcida nos jogos. Já tive jogo lá da base, jogo da Copinha com 4.000 pessoas assistindo, assim, então... Às vezes a gente não vê isso em jogo de Série B, jogo de Série C, não tem 4.000 pessoas em estádio. E a cobrança lá é a mesma, então acho que a gestão que a gente tem com os meninos tem que ser parecida com a de uma de profissional. E é diferente de um cara com 25, 27, 30 anos se relacionar com torcida como um jogador de 18, de 19, que tá começando a conhecer a vida, tá começando a entender como é que funciona o futebol. Então tive um pouco mais de dificuldade em relação a essa parte, né? Porque os meninos do comercial já tinham uma pressão de resultado absurda, assim, absurda. E essa pressão hoje no Mirassol, a gente sabe que existe uma situação que faz alguns anos aí que não classifica para o mata das categorias de base, né? Chega na terceira fase ali. Existe hoje a pressão pelo resultado em si, ou o que eles pedem mesmo é o atleta sendo negociado, é ter um longo prazo aí, o atleta no profissional, porque eu vejo hoje o Mirassol, o profissional não tem um estrangeiro no elenco, mas também tem poucos atletas vindos da base, né? Hoje, qual que é o que o clube está pedindo? Essa negociação, fornecer atletas para o profissional ou ter o resultado já na base mesmo? Legal. O Mirassol, cara, em si, ele desde o início fala para nós que o importante é a formação do jogador. Ele pouco importa com o resultado. A gente até acha bem legal assim em relação a resultado na base, que acho que isso atrapalha bastante, né, Davi? Um pouco na formação do menino, principalmente nas menores. Eu acredito que na 20 já o menino tem que entender da necessidade da vitória. Eu também acho que forçar a vitória é um processo de formação, né? Um processo de formação do jogador. Mas, assim, a gente não tem a pressão de resultado lá não, cara. O Mirassol pede muito para nós, para que a gente consiga formar atletas para venda, até porque o clube ainda, a base em si não é rentável como profissional, né? E o clube tá conhecendo como é que é viver o alto nível hoje, a primeira divisão, então é mais pé no chão ainda do que, vamos formar jogador profissional, vamos entender como é que é, até porque, como o professor Davi falou, é um clube que está em processo também, apesar de estar numa primeira divisão, e é legal ver o processo dos jogadores do profissional, né? São jogadores com 3, 4 anos de casa lá já, que tem um entrosamento, então é muito difícil para o menino chegar da base em formação realmente, para um clube que vende bastante jogador. O menino do 20 chegar pronto para ajudar no profissional, até por isso que a gente não vê tanto jogador da base no profissional, apesar de que toda semana você vê 3, 4, 5, 6 treinando com o profissional. Então a oportunidade está sendo dada, aos pouquinhos eu acredito que eles vão começar a implementar a necessidade do jogador ter o processo dentro do clube, né, de sair, quem sabe, de um 11 lá, que é o início no Mirassol, poder chegar até o profissional.
Ô, Davi, hoje 6 dias do título. O título foi no sábado, né? Hoje é sexta-feira. 6 dias do título. O que mudou? Eu falo não só em você, que a gente vê aí entrevista pra lá, entrevista pra cá, mas na cidade, família, você viu uma mudança grande aí de eles gostarem de novo de futebol, o Tanabi ali. Como que funcionou essa semana pra você? Danilo, primeiro a gente comemorou muito, né, cara? Então é uma conquista histórica para nossa cidade, um feito enorme para o nosso clube, né? Então primeiro a gente comemorou muito, teve os compromissos aí de premiação individual, coletivo, e já começamos a iniciar o planejamento para o ano de 2026, né? É lógico que um orgulho que a gente traz aqui, por ser da cidade, conhecer um pouco da história do clube, resgatar um pouquinho a paixão do torcedor, né? Tanabi ficou fora aí do quadro da Federação Paulista por algum tempo. Algumas gestões que passou lá judiou um pouco do torcedor, né? Então, desde 2019, aí, com o nosso presidente, o Pedro Roberto Falck, e o Amin Júnior e o Rogério Zaqueu, que é meu irmão, que vem fazendo essa gestão, nós conseguimos resgatar um pouquinho a credibilidade do clube e, junto com isso, o nosso torcedor, né? Então, acho que além do título, do acesso, do prêmio individual, essa foi uma grande conquista que nós tivemos. Eu vou te colocar numa fria, igual eu coloquei o diretor comercial do América quando ele veio aqui. Copa São Paulo. Eu te perguntei já, mas eu quero do ar. O que você pensa desse ano? Acredita que vai? 2026, na verdade. Acredito que o clube seja sede, né? O Tanabi só disputa a Copa São Paulo se for sede, porque não tem uma divisão aí de elite, né? Que possa ser convidado. Então, eu acredito que o clube vai ser sede, mas o Davi Zaqueu vai ser um torcedor na arquibancada ali. Eu acho que, como a gente falou muito de processo, né, João? Acho que o meu processo na base, ele encerrou, entreguei ali o que eu podia ter sido entregue, então agora é seguir o caminho aí no futebol profissional mesmo. E para quem acha que o processo do profissional ele começa ali, o Davi Zaqueu, ano passado, ele teve alguns jogos como Sub-14. Treinador de Sub-14, naquela que você jogava 12 ou 14 jogos, não perdia nem ganhava. Você perdia, continuava, ganhava, continuava. Foi até 23 de dezembro os jogos. Então, o Davi teve lá, acho que 3, 4 jogos ali como treinador do Sub-14. E hoje, campeão. Até o Amin brincou essa semana que no sábado ele foi campeão, ergueu a taça de campeão da Bezinha. E no domingo ele estava montando o campo do Sub-11 e 12 para o jogo. É um processo que aí conversando também, aí eu quero ouvir de vocês dois. É claro que o Mirassol hoje não tem esse processo de integrado, cada um na sua, mas eu vejo também às vezes o do 13 ajudando o 14, do 14 ajudando o 11. O Davi falou para mim, e cara, eu gostaria de ouvir isso até no ar, Davi, porque é uma coisa que eu acho que os clubes também têm que mudar. Você acha que esse processo ele tem que ser distribuído para mais pessoas, ou ele tem que ser integrado com o profissional, mas lembrando que cada um na sua função? Denilton, o futebol ele exige muito das pessoas, né, João? Cara, foi 6 meses aí de muito trabalho, onde a família fica de lado, entendeu? A saúde a gente acaba deixando um pouco de lado. Totalmente. Então, o futebol ele exige muito. Então, quando você começa numa estrutura de um sub-11 até um profissional, nós precisamos ter as pessoas, cada uma dentro dos seus processos. É lógico que você precisa olhar dentro de um macro, né, de um todo, que precisa ter a camisa do clube, o modelo de jogo do clube, a ideia de futebol em tudo isso, mas as pessoas, elas precisam ser distribuídas dentro da função. Porque senão, Denilton, eu tive a experiência, né, de fazer o tudo, e às vezes você quer abraçar muita coisa ali, e aí você vai perdendo qualidade de trabalho, e isso não é interessante. Ô, João, sobre isso também, eu vejo que ali no Mirassol fica, não vou dizer mais fácil, mas você tem mais atletas chegando para avaliação e tudo mais. O quanto essa questão de escola-clube, por exemplo, que agora a gente vê várias escolas sendo fomentadas ali com o próprio clube, ela atrapalhou a vida, por exemplo, do grande. Que antes vinha atletas do Brasil todo, de São Paulo todo, mas agora, opa, não, você joga na minha escola, você vai jogar pelo clube que a escola tem a camisa. Isso atrapalhou você? Está atrapalhando? Como que é isso? Então, a gente ali do Sub-15 em diante não tem tanta influência nessa situação. Eu acredito que nas menores também possa não ter. Mas a gente sabe que acontece, às vezes você tem mais acompanhamento, não vou falar nem de favorecimento, né? Você tá vendo ali todo dia, você sabe o que pode render, o que não pode render o atleta.
E aí acho que isso aí vai acabar ajudando, né? O menino tá dentro do processo dos clubes, independente de onde seja. Sim. E essa questão do profissional estar numa Série A hoje, você acha que ajudou muito na questão, principalmente que você fez muito de observar, analisar? Eu vi que esse ano vocês foram, acho que Espírito Santo, é isso? Ano passado a Ano gente foi Rio de Janeiro, São Rio, Paulo, isso. Tocantins. E antes eu acho que não iam, né? E Não. ficava mais regional. É. Isso foi devido a ter uma subida de divisão? Foi um pedido do Mirassol ou de vocês mesmos? Então, lá a gente sempre teve essa, né? Tipo, a gente, primeira ideia nossa é abraçar a região, né? Tentar fazer com que dentro da região o Mirassol seja o pioneiro, né? Em relação a jogadores, a ter a maioria dos jogadores de qualidade da região. Mas a gente sabe que isso também, para o clube na base chegar no alto nível, a gente tem que abranger mais lugares. Hoje o Mirassol é um clube nacional, a gente fala lá, né? É um clube que tá famoso nacionalmente. Então a gente já começava a pensar, pô, vamos pensar maior, vamos pensar mais longe, né? Então vamos começar a olhar o que acontece lá fora. A gente tem um caso muito próximo da gente que é o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino vai buscar jogador no Nordeste, vai buscar jogador no Norte. E a gente começou a pensar, pô, por que a gente também não pode ir, né? E aí, em parceria com alguns empresários, parceiros do clube, começamos a desenvolver mini observações, assim, né? A gente avisa quais categorias a gente tá de olho e prepara alguns polos aí. Ano passado a gente foi, o Murilo, treinador do 17, foi no Tocantins. Eu e o Diego, treinador do 14, fomos no Rio de Janeiro. Eu fui para São Paulo, também capital. Sim. E acredito que esse ano deva acontecer novamente, né? E o Mirassol não tem um captador fixo, né? Então somos nós treinadores que vamos atrás mesmo. Sim. Adriano, pegando um gancho aí, né, na fala do João, nós somos ainda muito saudosistas, né, do futebol antigo, né, daquele moleque que jogava na rua, no campo de terra. Cara, isso daí não vai existir mais. Só que o Brasil ainda continua formando grandes jogadores, entendeu? Tanto que esse trabalho que o Mirassol faz de captar fora do estado, hoje nós conseguimos ter mais informação, né, João? A todo momento tá chegando material de atleta. Então, o Brasil ainda continua formando grandes jogadores aí. E precisa buscar e oportunizar. Esses dias atrás até a gente recebeu um DVD de um menino jogando na areia descalço. E a gente quis trazer o moleque. Pô, o controle de bola do menino na areia, bola pingando e a bola não sai do pé do menino. E aí, João, cai um pouquinho daquilo que a gente falou. Precisa respeitar o processo. Pô, você pega um menino desse que tava jogando descalço na areia. Você coloca numa estrutura do tamanho do Mirassol. Cara, precisa dar o tempo para eles, entendeu? Porque não é 2, 3 treinos que você vai liberar, que você vai perder um talento. Eu tava ouvindo o João Paulo do Palmeiras falar sobre o Hendrick, que, cara, foi de um vídeo lá no projeto de Brasília, na Gold Cup, na escolinha, que, opa, vimos ali, vamos trazer para cá, vamos fazer o processo dele. E olha o que virou o Hendrick. Eu vejo também, principalmente questão de pais falando, transmissão, por quê e tal. Cara, eu falando com o Biro lá, nosso treinador do Sub-11 e 12, como que era difícil na época antiga você conseguir um jogo teu gravado. Uma foto, né, Danilton? Hoje, cada criança, todo jogo que ele vai ali, ele tem uma transmissão para fazer, um vídeo para ser feito, um DVD para assistir. Então, acho que facilitou muito. E aí, pegando esse gancho, ô João, você falou que tinha a situação de não saber se queria preparador físico, se queria treinador, o que queria. Teve algum jogo que marcou pra você falar, pô, eu acho que a minha escolha vai ser treinador? Teve algo que marcou você aí pra isso? Assim, a minha ideia inicial era treinador, mas eu não sabia como eu ia chegar lá. Eu sabia que o processo ia ser mais longo, então eu tinha que escolher uma antes. Mas teve um jogo, cara, eu fui estagiário do Guarani em 2019 e fiz a análise de desempenho lá do 15 ao profissional, então tinha dia que chegava no clube 5 da manhã, embora 2 da manhã pra entregar o relatório de jogo da Série B, era foda, velho. Mas assim, fui fazer um jogo do Sub-17 contra o Audax, em Morungaba o jogo, cara, um frio, cara, mais um frio. E eu lembro que no vestiário o treinador olhava assim e falava, cara, não consigo identificar nada do que o Audax tá fazendo, tá complicado. A gente perdendo o jogo de 1-0 e era um baita time do Audax naquela época que o Audax vinha crescendo muito na base, no profissional. Eles tinham a metodologia do Diniz, estavam usando na base também. A gente, cara, realmente tava tomando um sufoco. E aí eu falei pra ele, cara, eu acho que se a gente fizer isso aqui, vai. Tira esse, põe esse, monta isso aqui, aquilo ali e tal. Aí ele falou assim, quer saber? Já era um cara bem mais experiente, era um treinador bem, bem mais antigo, assim. Falou, quer saber? Fala pros meninos aí, vamos ver. Tipo assim, só me deu a oportunidade, sabe? Me deu o quadro, falou, fala aí, pode falar. Aí eu, vamos fazer isso, tal, beleza, pronto. Ganhamos 3-1 o jogo. Eu falei, é hoje. A partir daqui eu vou tentar, vamos ver, quem sabe, né? Mas assim, obviamente, demorou mais uns anos aí. Mas foi o primeiro dia que despertou de verdade. Sim. Acho que pode ser o caminho certo, sabe? E Davi, você já tinha também essa situação lá atrás? Eu vou começar aqui porque eu vou querer ser treinador. Ou teve um empurrão ali de alguém? E você falou, cara, acho que ligou o alerta aí que eu posso chegar no meu clube, pelo menos que eu tô aqui de coração.
Denilton, eu fazia um trabalho na Secretaria de Esporte já, né? Com a criança ali, com um projeto social dentro do futebol. Mas assim, eu sempre fui apaixonado pelo esporte, né? Mas, sinceramente, eu não imaginava chegar nesse nível, né? Que eu consegui atingir. Mas lógico que depois que você vai começando a trabalhar dentro do clube, vendo as possibilidades, respeitando os processos e as pessoas que estavam lá, pô, chegou um momento que eu entendi que eu era capaz, né? Então, também recebi as oportunidades, né? As pessoas me ajudaram, muita gente me ajudou nesse processo aí, e graças a Deus deu tudo certo. Ah, que bom. Vou dar um tempinho agora aqui para falar com o espectador de casa, o telespectador que está aí acompanhando a gente. Primeiro falar sobre o Leitecast. Obrigado, Leitecast RP. Obrigado mesmo, de novo, por esse estúdio maravilhoso que a gente sempre está aqui. E hoje tem que falar, sigam eles lá, se inscrevam no canal. Tá? Leitecast RP tá bombando também. Tá tendo entrevista toda semana lá para você acompanhar. E Naê, muito obrigado também. Polpa da Família, trouxe o suquinho aqui pra galera, estão tomando já, tá? Então, muito obrigado mesmo por essa parceria que a gente tá tendo. Semana que vem temos mais uma parceria aí, eu vou passar para vocês depois, na semana que vem, vocês vão acompanhar quem é. E sigam Futeboleiros. Futeboleiros Podcast, se inscreva no canal, nos ajude lá a continuar com essa história que a gente quer criar aqui no futebol de Rio Preto, região, e se Deus quiser, no Brasil todo, tá? Obrigado e se inscrevam no canal. Voltando aí, o Davi, sobre essa questão que você falou de continuar, né, de ter a sequência dos atletas. Eu lembro que você falava para mim de uma coisa que isso aí marcou muito, que eu fiquei com isso na cabeça e eu falava, o que ele tá falando, gente? Eu tentava pesquisar que era fase do jogo e organização tática. Fase do jogo e organização tática. Falei, gente, vou ter que estudar o que é fase do jogo e organização tática. Organização tática entendia, né, mas fui me aprimorar um pouquinho mais para entender. E aí, sobre organização, a gente sabe que a rouparia lá atrás, quando você fazia, é o cara que ele tem que ser o mais organizado possível, porque ele tem que saber a chuteira do cara, se ela é lavada, se ela não é um dia antes, se ela é tudo. Você acha que isso te deu a situação também para ser treinador? Por exemplo, essa questão de ser mais organizado te levou a ter uma organização tática melhor? Ou teve algum estudo que você fez e falou, cara, eu vou ir por aqui? Denilton, quando eu trabalhei na rouparia, foi importante, porque ali, além de conhecer todo o processo, ter o tato com o atleta de vestiário, que era muito bacana, né? E confidenciava-se algumas coisas ali que depois eu fui usar isso, né? Na carreira profissional também. O que me ajudou muito foi os estágios que eu tive. Além da graduação em Educação Física, as licenças da CBF, os estágios que eu tive. Inclusive, eu quero citar o nome de uma pessoa que foi muito importante para mim, que foi o Mário Henrique, né? Que aonde eu fui começar a entender muito de organização tática e fases do jogo, né? Porque o Mário sempre falava para mim que a partir do momento que o árbitro apita o jogo ele vai se transformando em fases. E essas fases, você precisa treinar os comportamentos dela, entendeu? Poxa, então é lógico, depois de muito estudo, observando muita coisa, né? E aí nós vamos colocando isso no dia a dia. Poxa, tô com a bola no pé, é uma fase. Perdi essa bola, é transição defensiva. Então, os conceitos que eu implantei lá, de próximos e distantes do centro de jogo, então são coisas que foi construindo ao longo do tempo. Então, cara, deu certo, entendeu? Vai ser uma pergunta dupla, na verdade, para vocês dois debater isso aí, porque eu vejo duas diferenças, né? Por exemplo, você joga no Sub-15 hoje, vai pro ano que vem como treinador, por exemplo, do Mirassol, mantendo ali no Sub-15. Então você vê toda a sua safra, sua geração indo para um Sub-17, né? Alguns, claro, você tem abaixo da idade que você já segura para uma situação, e aí você vê subindo do Sub-14. É claro que lá vocês conversam com o Diego, por exemplo, lá e mantém essa situação, mas é um time novo que volta a começar a treinar. E eu vejo o Davi agora saindo do ABzinha, que sabemos que a 4 muda a figura, muda, mantém também 7, 8 jogadores, depois eu vou perguntar o que pensa disso, e aí tendo 27 no elenco, então são 20 novos chegando. Então, um recomeço. É uma diferença, mas também há uma igualdade disso. O que você pensa de como fazer esse processo de amadurecimento do 14 para o 15, por exemplo? Eu acho que a principal importância, pelo menos falando da base, nesse processo de 14 para 15, 15 para 17, é o clube falar a mesma língua como um todo, né?
no 13, no 14, no 15. Acho que seja um processo progressivo para o menino. Que o menino entenda que tanto no 14 quanto no 15 ele vai fazer as mesmas coisas. É óbvio que a informação no 14 é uma, no 15 já é totalmente outra. A absorção dos meninos também muda. A gente sabe que o cérebro do menino está em constante mudança, o corpo do menino está em constante mudança. Ele vai absorver de uma forma diferente. Mas se a gente conseguir falar a mesma língua, acredito que ano que vem, por mais que sejam nomes diferentes, jogadores diferentes, características diferentes, o padrão Mirassol, o padrão do clube não pode mudar. Então o menino recebe uma informação no Sub-14 que no 15 não vai ser diferente, cara. Então, para essa formação do menino, acho que é importante. Mas ao mesmo tempo é o que eu penso muito. Eu acho que a gente não forma só pro Mirassol, né? A gente forma para todo mundo, pro futebol inteiro. Pro menino que chega em alto nível é menos de 1%. A gente sabe que vão ter atletas que vão jogar Série A2, Série A3, Série A4. Vão ter jogadores que vão jogar Série A, Série B. Vão ter jogadores que não vão jogar, né? São hoje de base, mas não vão jogar. Então, de alguma forma ou de outra, a gente tenta implementar alguns momentos do jogo, algumas coisas de conceito, até que o professor citou aqui agora, das fases do jogo, alguns entendimentos do menino, para que ele consiga viver de tudo dentro do jogo, né? Então, desde o 14, que é onde eu tenho mais relação, a gente treina até em horário seguido, né? Eu saio do treino, o 14 tá fazendo a primeira parte dele para a segunda, então já acompanho o treino do Sub-14 todo dia que eles treinam, né? Sim. E para que a gente esteja bem alinhado, assim, para os meninos receberem as informações. E dentro desse ano a gente conseguiu fazer um processo legal, que é pelo menos 80% do elenco do 14 fez ao mínimo 1, 2 semanas comigo no 15. Alguns foram até para jogos, tem outros que nem desceram mais pro 14, que desempenharam bem na 15. Legal. Acho que é legal pro processo. No seu caso, aí não dá para treinar com os mesmos jogadores, porque às vezes agora, eu acho que agora começa o mercado de contratações, né? Vamos dizer, a partir de agora, de transferência. É claro que a gente tem, acho que o módulo 3 do Mineiro aí, né? Iniciando, tem alguns estaduais aí começando, né? Se eu não me engano. E aí eles jogam lá. Então, esse processo de captação para o clube, além dos que vão ficar, como que você pensa para isso? Eu acredito que o trabalho do João é muito mais difícil e complexo que o meu, né, cara? Porque ele tem que formar esse atleta em todos os aspectos. A hora que chega ali, já na minha mão, esse atleta ele já está, bem dizer, entre aspas, formado, né? Então, a ideia ali é mais trabalhar alguns comportamentos mesmo, dentro do modelo de jogo que a gente espera, que a equipe se desenvolva, né? Precisamos agora entender que a nossa competição ela é um pouco mais elitizada do que essa que nós jogamos, né, Danilo? A gente sai agora de uma Bzinha e joga um A4, onde você vai encontrar clubes tradicionais ali. A gente estava falando com Comercial, São Caetano, Nacional, da capital. Então, nós precisamos entender e viver essa competição, que é uma novidade para nós. A ideia agora, na montagem de elenco, é continuar com a boa parte dessa galera que terminou a Bzinha e buscar atletas que tenham minutagem, né, cara? Porque é difícil agora você colocar conceitos físicos, táticos em atletas que não venham de um lastro do esporte, né, do futebol. Então, precisamos estar atento ao mercado para trazer esse tipo de atleta. Acho que é 20, 21 de janeiro, é isso? Deve iniciar ali, né? No pré-conselho agora ficou estabelecido dia 8 de fevereiro, Fevereiro. mas a ideia é antecipar um pouquinho, porque é um ano de Copa do Mundo, né? Só que, João, coloquei ele numa furada aí, perguntei, mas não perguntei também. Davi Zaqueu na 4 pro Terabi, tem que dar essa resposta pra torcida, vai tá? Não, já tá tudo certo já, Davi Zaqueu na 4. Então tá bom. E junto com você, ô Davi, existe, já foi passado para a diretoria quem você deseja que permanecer aí Tem atletas que você deseja permanecer ou às vezes buscar mesmo atletas que já rodou a 4 ou que ainda estão no mercado? Não, a ideia é permanecer, aquilo que eu te falei, permanecer com de 10 a 12 atletas que estava conosco aí esse ano, porque ainda ela é uma competição sub-23, a gente precisa entender isso daí. Vamos ter provavelmente 5 atletas acima da idade, mas ela ainda é uma competição sub-23. Então, se você for olhar para dentro do nosso grupo hoje, nós tínhamos atletas de 21, 22 anos que ainda joga a competição, né? Então, a ideia é permanecer com grande parte desse grupo e buscar pontual, né, Nil? Até mesmo atletas que confrontou, que a gente foi adversário na competição, trazer para ser pontual e fazer a diferença. Sim, e João, você também nessa situação de atletas, eu conheço até um deles, o Alan, tá com você lá no 15, tem 14. Como que pensa você e, claro, pensa o clube também, às vezes pode discordar do pensamento. Esse menino de 14 que está com você hoje, que ele não tem 15 anos. O ano que vem, então, ele faz o 15.
Você prefere permanecer com você e fazer o 15, opa, agora é do ano dele, e ser, claro, uma situação chave ali, um capitão do time, um 10 do time ou algo do tipo, ou ele já sobe pro 17 e mantém aí o segmento dele? Essa é uma discussão legal que a gente tem lá dentro do Mirassol, pelos casos que a gente tem no 15. Esse ano a gente iniciou o ano com muitos meninos do 14, até pela inscrição de outros meninos que não tinham chego, a gente não tava com o elenco pronto. Acabaram ficando com a gente o Roger, que hoje é o centroavante nosso do Sub-15, vem jogando, ele tá com acho que 10 ou 11 gols na competição, tendo 14 anos. Aí tem o Alan, que infelizmente tá lesionado, mas tá sempre jogando, assim, é o nosso 10 ali, também com 14. E tinha o Enzo, né, meu? O Enzo era um zagueiro que iniciou a competição conosco, e o Enzo foi vendido ao Red Bull agora recentemente. A ideia inicial é que se os meninos performam no 15 já, conseguem suportar o jogo, conseguem suportar e entendem o processo, consigam de forma completa entenderem as fases do jogo, realmente, como o professor falou. Acho que na 17 já não tem muito mais tempo de formação. Acho que hoje o menino com 16, 17 anos já é meio que obrigado a performar, tem uma condição de poder fazer um contrato profissional. Lá no Mirassol tem casos, sim, de meninos do Sub-17 que treinam já no profissional. Então é um menino que tem que sair praticamente... É até feio falar, chato falar que o menino com 16 anos tem que estar pronto, né? Com 15 anos. Mas hoje o futebol exige muito disso às vezes. Mercado, né, João? O mercado também exige. Exatamente. Então, se o menino, a gente chegar agora no final do processo, que ele tá pronto pra subir, suportar simplesmente o treinador entrar no campo e falar, hoje nós vamos jogar dessa forma, o menino ter que desempenhar, se ele estiver pronto, a gente já faz o processo pro Sub-17. Até o Roger, que é 2011, fez um jogo pelo Sub-17 esse ano já, contra até o Tanabi, verdade, contra o Tanabi. O último jogo da primeira fase e conseguiu suportar o jogo, cara. E você que passa por todo o processo ali, hoje, uma geração que você fala, pô, essa geração aí do Mirassol, ela é diferente. A gente sabe, claro, que muda muito. Você vê alguma geração lá que você fala, cara, acho que essa aqui deve fornecer atletas profissionais, e pode ser lá de baixo mesmo. Eu acho que eu vi bastante um vídeo do Sub-11 fazendo uma situação de quebra-linha ali, fez quebra-pé também, cruzamento, gerou aí situação de vídeo, gol de bicicleta. Então, você vê uma geração ali que com um pouco mais que os olhos do clube brilham, vamos dizer. Assim, de verdade, é até surpreendente ver a Sub-11 treinando. Sub-11 acho que é 2014, né? Eu sou ruim de matemática. É até surpreendente treinando. Eles treinam de quarta e sexta lá no CT e é logo após o meu treino. O treino deles inicia às 5 horas. E normalmente eu fico lá pra assistir, nem que for a primeira parte. Cara, é uma toqueira, meu. Os meninos é meio toque na bola, é bonito de ver, assim, é legal. É uma geração que eu tenho certeza que vai. Só que, 11 anos é difícil você falar, né? Muda muito. O Mirassol, há uns anos atrás, se eu não me engano, na 11 ou na 12, chegou a bater uma semifinal, que é a geração 2011, né? Que tá na Sub-14 esse ano. Sim. Saíram muitos jogadores. Tem Negrete no Palmeiras, tem Padovan no Santos. Sim. E acaba saindo um pouco. Mas eu acredito que hoje o clube como um todo, cara, tem um processo muito legal nas categorias de base. Acho que a gente, no futuro bem próximo, vai começar a ver mais jogadores no profissional. Ô, Davi, 2 perguntinhas aí. Segredo da equipe para ganhar esse título aí histórico pro clube, qual que você acha que foi o maior segredo e o que você acha que foi a maior dificuldade nesse processo? Danilton, eu acho que o segredo foi a continuidade, né? O que a gente falou aqui, nós tivemos atletas aqui que jogou o Sub-17 conosco, entendeu? Copinha de 2024, teve atleta que jogou o Campeonato Paulista com você em 2023, né? 2023. Então, a continuidade, sem dúvida nenhuma, ela foi o ponto-chave dessa conquista, do acesso, né? E a maior dificuldade que nós encontramos durante a competição foi... O que acontece? Você vai jogando essa competição, os clubes começam a entender já a tua estratégia, o teu modelo de jogo. Então, a dificuldade de manter a competitividade durante a competição foi difícil, porque nós precisamos nos ajustar. O nosso gramado atrapalhou um pouco, judiou muito, né, do nosso modelo de jogo. Nós tivemos também que nos reinventar. Então, foram coisas aí que nos atrapalharam aí num certo momento aí, mas nós conseguimos nos reorganizar e no final, com esse título. Eu vejo hoje o futebol, ele é, claro, cara, ele roda a todo momento. Eu lembro em 2023, assim que eu fui lá para fazer o Sub-20, o Romarinho, ele tava no profissional, e aí tinha uma situação dele ser provavelmente dispensado, porque não ia ser utilizado no profissional. Eu lembro até conversando com o Davi, ele falou, ó, dá uma olhada nele aí, porque pode te ajudar no Sub-20, que ele vai ser dispensado. Olhamos, ficamos com ele no Sub-20 e hoje termina como o 10 do time, pelo menos no último jogo aí, foi o 10 do profissional aí,
2 anos depois aí sendo campeão no profissional. E voltando a falar sobre o título, Davi, cara, como foi pra você ser campeão aí, ver Mauro Silva, ver o Reinaldo, o presidente da federação? Eu sei que a emoção foi grande, também a emoção com a torcida, porque a gente tava falando agora há pouco aqui que há 8 meses atrás os que te xingavam por causa de uma situação de Copa São Paulo, e é normal quando também não vai bem, mas agora idolatrando e, cara, hoje referência no clube. Futebol é resultado, né, Danilton? Nós estávamos batendo um papo aqui, poxa, o primeiro jogo meu foi 6-0. A gente perdeu pro Atlético, pro Operário do Paraná. Então, o último jogo eu consigo um título. Então, o futebol, ele tem esses altos e baixos aí. Cara, e foi um sonho realizado, né? Quando você vai numa festa daquela grandiosidade ali, onde você vê um tetracampeão do mundo, o presidente da maior federação de futebol do Brasil, as pessoas envolvidas, né? Tudo aquilo que envolve. Então, sem dúvida nenhuma, foi um sonho realizado e eu sou muito grato a Deus por isso. Ô, João, a gente sabe que na base, eles, que nem você falou, eles não colocam um objetivo é claro, uma meta ali, mas eu acredito que sempre quando tem no início do ano, eles colocam como, disputar um mata-mata, uma terceira, quarta fase. O objetivo pessoal seu hoje, é claro que a gente entra no campeonato para ser campeão, mas o objetivo pessoal desse sub-15, qual que foi colocado como meta para você? No início do processo, assim, a gente conversava muito sobre voltar ao mata-mata, né? Colocar o Mirassol de novo na base, pelo menos aqui no cenário do estado de São Paulo, tá entre os 8, inicialmente, assim. A gente sabe da dificuldade, né? Um campeonato muito difícil. Que esse ano ainda aumentaram as datas, né? Aumentou, oportunizou mais clubes classificarem para a terceira fase. Mas, assim, como meta pessoal, realmente, eu quero conseguir chegar numa final, quem sabe conseguir bater campeão. Eu coloquei para os meninos ali, a gente tá entre os 4, cara. Uma conversa nossa, fechada ali dos meninos sub-15. Acredito que a gente tenha potencial para isso. Sim. Chegar entre os 4 na competição. Ô Davi, antes de iniciar, era ser campeão, era o acesso junto aos atletas pelo elenco que você chegou a conhecer já bem antes, ou tinha uma meta um pouco mais modesta ali? Não, Denilton, quando nós montamos o elenco e nós começamos a trabalhar, nós entendemos que nós poderíamos conseguir coisas grandes aí dentro da competição. É lógico que a ideia é você avançar o máximo de fases possível, né, dentro da competição. Só que teve um momento ali na segunda fase que nós entendemos que a gente poderia brigar por título e acesso. E aí a diretoria comprou a ideia, os atletas compraram a ideia, a cidade abraçou a ideia, abraçou o time. E aí, cara, fomos muito felizes aí em fazer essa gestão de grupo, né? Porque além de tudo, você precisa fazer a gestão de grupo. Dos atletas que estavam comigo lá, eu acho que tenho certeza, o único que não jogou foi o meu terceiro goleiro, Kaique. Os demais, todos tiveram a oportunidade de minutar, entendeu? Participar da competição e, de fato, ser importante ali dentro do processo. É um pedido também, João, para você aí a questão de minutagem? O clube pede ou o clube fala, ó, fica vocês da comissão como uma situação suas mesmo de escolha? Hoje, a gente não tem nada protocolado, assim, nada obrigatório, mas a gente conversa em pelo menos 30% para todos os atletas dos minutos do ano, assim. A gente tenta oportunizar todo mundo ao máximo, né? Se tá inscrito, acho que alguma coisa o menino tem e a gente tem que ver na arena, né? Entendi. Beleza, pessoal, estamos chegando na reta final. E agora nessa reta final eu sempre coloco uma resenha rápida. Não perguntei antes para eles essas perguntas, eu deixo para eles responderem aqui de bate-pronto aí para ver o que eles me falam, o que eles acham que tem como resposta principal para eles aí. Depois a gente passa para vocês essa resposta aí como corte, e aí sigam a gente lá no canal, sigam o Leitecast RP também. E esses cortes sempre vão pro Instagram, TikTok, então compartilhem bastante aí pra gente cada vez mais fazer esses cortes para vocês. Vou começar pelo Davi. E hoje tá interessante, porque eu tô com o Davi Zaqueu, que hoje eu brinco que é o chefe, né? Porque profissional e base, então o profissional manda na base. E hoje eu tô com o João, que além de amigo pessoal, o Mirassol foi minha primeiro registro na carteira. Se hoje eu tenho o registro da carteira, foi o Mirassol que me deu, com 16 anos. Acho que é o único também, viu? Mas o primeiro registro da carteira foi de lá. Davi, resenha rápida então. 3 melhores jogadores do mundo pra você hoje. Poxa, tem tanto, hein? Vamos lá. Caramba, João, me ajuda aí. O João vai responder depois também. Quebrou, hein? Cara, é assim, Denilton, a gente começa a ver futebol um pouco diferente, né? Do torcedor. Então, cara, é difícil, é complexo você falar agora aqui pra mim.
Eu tenho minhas referências, né? Mas vamos lá, vamos pensar aqui. 3. Vou te ajudar um pouquinho. Vai, me ajuda, Eu perguntei então. isso aí pro Vitinho, que veio aqui, jogador do América, e é o que você falou, a visão de jogador. Ah, o Neymar é um dos três. Só que hoje, nós, como treinadores, por exemplo, já não coloco ele como 3 melhores do mundo. Mas é uma visão de jogador. Então, agora, por isso que eu gosto de perguntar pros treinadores, porque é uma visão diferente mesmo. Então, bora, ô, Davi. 3 melhores jogadores do mundo. Vamos lá. Aqui no Brasil. Ô, João, me ajuda, vô. Eu sou fã do Vinícius, né, cara? Acho que o Vinícius Júnior é atual, né, meu? Melhor do mundo. vamos Não tem o lá. que falar dele, né, meu? Vinícius, vamos pro setor, vai. Vinícius Júnior, né? Ali que faz a diferença ali. Eu gosto muito do modelo, do estilo de jogo, né? De quebrar a linha. Depois, vamos ali para um defensor. Vamos dar uma moral aí pro nosso capitão aí, Marquinhos. Gosto demais do Marquinhos, né? E, cara, meio campo. Vamos lá. Vamos lembrar, vamos Messi, vai. Vamos deixar o Messi aí. Até me Faz fugiu os história. nomes, cara. João Resulte. Mas, ó, difícil, hein? Acostumado Tá a vendo? jogo de sub-15, né? Agora fudeu, complicou. Eu tô lá falando, eu tava na mesinha, mano. Agora complicou, cara. João, 3 melhores jogadores do mundo hoje. Mas eu acho que eu vou na mesma linha de raciocínio, assim, meu. Eu gosto muito do Vinícius Júnior, jogador que quebra a linha, jogador que você dá a bola no pé, alguma coisa diferente vai sair, né, meu? Sim. Acho que esse é o jogador realmente que não tem organização, não tem tática, não tem nada, né, meu? É o cara que é dele mesmo. Hoje gosto muito do futebol do João Neves, o meia do Paris Saint-Germain, acho que é um cara diferente. E na mesma linha vou no Vitinha, cara. Eu não sou muito de assistir Champions League, não, mas eu assisti um jogo do Paris que os dois caras me encantaram, assim. E são dois caras que destoam um pouco da realidade hoje, né? O Todo Vitinho mundo fala busca no pé, entrega no outro. todo né? mundo fala, pô, perfil, cara grandão, são dois caras pequenininhos, mas dois Sim. caras que fazem o jogo acontecer, meu. E a gente falando aqui um pouquinho antes, né, Nilton? O treinador, ele começa a assistir o jogo, ele fica chato. Ele já não vê mais como torcedor, como uma paixão do palmeirense que sou, entendeu? Então a gente começa a ver muita tática, muito duelo, muito confronto, o que o cara tá fazendo na bola parada. E aí, a hora que você vê, você fala, poxa, que chato que eu me tornei, entendeu? Ô, João, vou começar agora com você também. 3 melhores jovens jogadores do Mirassol. Caraca, aí você me quebra, meu. É Tô com os bom, caras lá é todo bom, dia, né, é meu? bom. Tem 80 lá pra você ver. Pô, Fala eu vou 3. vou sair fora da minha categoria, né? Senão vou me complicar, né? Eu vou sair fora. Cara, vou falar do Luiz, o zagueiro volante do Sub-17, o Luiz Fernando. Acho que esse menino tem um potencial absurdo, assim. E ele sabe disso, eu falo isso, deixo explícito pra ele. Pensar um do Sub-20 ali, cara. Vou dar uma moral pro menino que veio aqui, né? O Vinícius Bach. Vou dar uma moral pra ele, que eu tenho um carinho familiar até diferente. Eu e o Vinícius, a gente tem a mesma madrinha, cara. Então a gente se conhece desde bebê, assim. Acho que o menino tem um potencial muito bom. Fez uma copinha incrível, né, meu? Sim. E vamos lá. Pensar mais um. Cara, vou falar um diferente aqui. O Gui Esteves do 14, cara. Esse moleque é alto Foi nível. nosso atleta, viu, Davi? Gui Esteves saiu do Tanabi pra ir pro Mirassol. Que bom. Jogou no Sub-12, 13 com a gente, Que pra bom. depois ir pro Mirassol aí. É isso aí, meu. Vou com os 3 aí. Tem mais, mas eu vou com os 3. Gui Esteves, pra deixar claro, ele é o artilheiro hoje do Paulista na categoria. Passou pra vice agora? Acho que é vice. Ele tava como artilheiro aí do Paulista Sub-14, né? Realmente. Sub-14. Ô, Davi, vou colocar você igual eu fiz com ele aí. 3 atletas que você gostaria de manter pra 4. Poxa. Só 3, ó. Fui bonzinho. Tá bom, esse aí eu acho que eu não vou pipocar, não. Cara, eu gosto muito, né, da nossa liderança técnica defensiva ali, que é o Richard. Richard me dá uma possibilidade de variação de modelo de jogo, entendeu? Então, o Richard, nosso zagueiro. O nosso capitão, o André, o volante, que, cara, é um treinador dentro de campo, sabe? É um cara que tá todo momento cara. passando ali as informações do jogo para os demais atletas. E o nosso artilheiro, né? O Marcelo Massola. Então, um cara que faz 12 gols na competição aí precisa ser lembrado. De novo com você. 4-3-3 ou 4-4-2? Depende das fases do jogo. João? Depende do que a gente tem, cara. Depende. Não... Eu jogo no 3-3, mas se precisar, a gente joga no 2-4 também, não tem problema, não. Ô, João, analista, essencial ou um bônus, dependendo do clube? Hoje é essencial, cara. Hoje é essencial. Pra você, Davi? Extremamente essencial, né? Eu tive mandar um abraço para ele aí, pro Guilherme Diniz lá de São Paulo, que fez todo esse trabalho para mim aí, inclusive no momento difícil, cara, que eu tava com
com meu pai internado, esse cara que foi o meu suporte aí. Cara, eu não consigo hoje ver o meu trabalho sem o analista. Ô, João, onde você se vê hoje daqui 5 anos? Pergunta difícil, cara. Difícil. Mas se Deus quiser, continuar formando bons atletas pro Mirassol. Davi? Denilton, a ideia é continuar trabalhando no futebol, né? Lógico que hoje o Tanabe é a minha casa e nós precisamos entender que vai chegar um momento aí que profissionalmente vai ser melhor para mim em alguma outra situação. Então, mas daqui 5 anos eu não me vejo em outro lugar, não. A não sei trabalhando no futebol, né? Porque há 5 anos atrás eu era roupeiro, pô. Ô, Davi, e a última para você? O que que acha que falta em você? A gente está aí falando de 3 anos como treinador. O que falta em você ainda e também falta ao Tanabe. Denilton, eu acho que é a vivência, né, cara? Eu preciso ter um pouco mais de vivência no futebol, conseguir um título importante numa divisão muito difícil, mas eu preciso vivenciar outras coisas, né? Então, eu acredito que agora nessa A4 já é uma outra competição. Daqui a algum momento eu preciso vivenciar um outro clube, né? O João falou um pouco da casa, né? Que ele estava lá no comercial. O Tanabi também é a minha casa, então a gente tem um certo aí conforto de trabalho, né? Foi importante porque no momento que eu perdi lá de 6-0, essas pessoas acreditaram em mim, que eu poderia ser capaz, mas eu acredito que eu preciso também ter um momento de dificuldade, de confronto, né? De ideias na minha carreira. E o Tanabi precisa caminhar os passos dele. Tanabi, nós falamos muito internamente ali que A3 é a divisão que o Tanabi precisa estar, né? Que ele nunca deveria ter saído, a vida, por muito tempo jogou ela, e precisa ter o tempo e caminhar os passos dele. Ô, João, para terminar também, você já um pouquinho diferente do Davi, já foi lá para o Rio de Janeiro, já foi também aqui para Ribeirão Preto, e aí desses lugares, e aí volta para Mirassol. E aí eu conversando com bastante treinadores, e alguns, é claro que todo mundo acha que o cara é treinador de sub-15, sub-17, ele quer ir pro profissional. Todos têm essa vontade. Só que eu tô vendo muitos treinadores hoje querendo ficar na base. João Resulti, base ou profissional? Cara, eu acredito que o futuro seja profissional. Profissional. Acho que quero me desafiar nessa situação. Eu acabei tendo um processo ao contrário, eu acho, da maioria, né? Eu entrei e comecei no profissional. Óbvio que com outras funções. Até tive uma situação de fazer um jogo como interino, na A2 do Paulista. E aquilo pra mim foram 3 dias, assim, além de serem muito intensos, né? Mas de alegria, cara. Acho que é aquilo que eu quero pra mim. Beleza. Pessoal, estamos encerrando aqui a nossa resenha. Que vocês sabem que a resenha nunca acaba, então peço para compartilhar, curtam lá bastante. Toda essa resenha vai estar no Instagram, vai estar também no nosso podcast no YouTube. Se inscrevam lá no canal. Davi, vou deixar contigo aí uma palavra aqui. O microfone está com você agora, pode falar o que você quiser aí, fica à vontade. Denilton, agradecer, né? Primeiro é agradecer as pessoas que ajudaram na formação aí do profissional da Visaqueu, ao clube do meu coração, né? Que é o Tanabi. E um agradecimento especial à minha esposa, né, cara? Porque em alguns momentos ali, como é natural do ser humano, a gente tem os altos e baixos, momento de que pensa em parar com tudo isso, mas a minha esposa foi muito importante, me apoiando, me ajudando, me incentivando a todo momento. Então, Liliana, um beijo no coração. Você falou desistir, tinha um treinador que eu perguntei para ele assim, você já pensou em desistir alguma vez? Ele falou, toda semana. Então, João Resulti, fala aí com um pouquinho pra galera aí, fica à vontade aí. Primeiro agradecer a vocês pela oportunidade de tá vindo aqui trocar uma ideia, né? Essa resenha é legal pra nós, né, meu? Dar os parabéns ao professor pelo acesso, pelo prêmio individual, pelo título, meu. Isso é muito bom pra nós todos aqui da região, ver o Tanabi crescendo. É um clube que a gente tem um carinho também muito legal. É só, logicamente, agradecer minha família, a minha mulher, a minha mãe, que estão sempre comigo em todas as situações, independente de adversidades ou não. E deixar uma mensagem simples. Muita gente me procura, cara, no Instagram, às vezes no Facebook, perguntando de oportunidade para entrar no futebol. E acho que é uma mensagem legal para se deixar para quem tá assistindo a gente, que é literalmente meter a cara, meu. Né, bater na porta do clube, uma hora a oportunidade vai chegar. Às vezes é mais difícil, às vezes não tem a oportunidade, mas é ter resiliência, saber que conforme o passar do tempo, o futebol tá mais acessível e acho que todo mundo vai ter o seu espaço.
É isso. Pessoal, agradecer Davi, agradecer João. O que o João falou agora no final, também quero deixar uma palavrinha do seguinte. Muita gente acha que entrar no futebol tem que ser como treinador de profissional, tem que ser como treinador de sub-20 ou de categorias menores. Cara, nós temos um roupeiro, um jardineiro que virou treinador sensação hoje, por ser campeão da Vezinha. Sim. Temos o João, treinador que já foi do 17, do 15, do profissional, que foi como analista, pedindo, sem ganhar nada, em troca lá na arquibancada, fazendo análise do time. Cara, você precisa meter a cara mesmo. Precisa meter a cara, entrar e falar assim, ó, eu quero pelo menos uma oportunidade, seja de roupeiro, seja de jardineiro, que uma hora a oportunidade aparece para todos. Obrigado, Davi. Obrigado, João, novamente. Pessoal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Leitecast RP também, que tá aqui ajudando a gente muito, tá? Se inscrevam lá, curta, compartilha. Futeboleiros Podcast se encerra o 4º episódio agora. E, cara, semana que vem a gente tá de volta, porque aqui a resenha nunca acaba. Obrigado. Fui.